Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. De acordo com dados dos censos realizados em 2010 e 2022, o Brasil apresentou uma taxa de crescimento populacional de 6,5%, ou seja, a população brasileira saltou de 190 para 203 milhões de habitantes. No Espírito Santo não é diferente. A taxa de crescimento, inclusive, foi maior, chegou a 9%, fazendo a população do estado passar de 3 milhões e meio para 3 milhões e 800 mil habitantes. Com bases nesses indicativos de crescimento e outras informações levantadas pelo censo, o Instituto Jones dos Santos Neves está desenvolvendo estudos para a produção de novas pesquisas e projetos que vão subsidiar uma série de políticas públicas. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com seu diretor-presidente, Pablo Lira. Seja muito bem-vindo, Pablo, ao Ponto de Vista. Obrigado, Telmo, todos que estão acompanhando a gente também. Parabenizar, Telmo, aí pela excelente qualidade do diálogo estabelecido aqui no Ponto de Vista, né? Informando aí os capixabas sobre vários temas importantes para a gente pensar o desenvolvimento do nosso estado e a melhoria da qualidade de vida da população. Pois é, mas vocês são a razão dessa qualidade. Obrigado. Bom, queria começar a nossa entrevista, né, repercutindo um pouco, né, esses dados apurados por esse último censo, né? Tivemos aí um crescimento populacional, como eu falei há pouco, de 6%, 6,5%, né? Uhum. E aqui no Espírito Santo de 9,1%. 9,1%. Pois é. Já era esperado esse crescimento? Sim. Os dados do censo eles estavam previstos, a pesquisa a ser realizada, programada pelo IBGE, era 2020. 2020 a gente teve lá os problemas da pandemia, inviabilizou a realização do censo naquele ano. Em 2021, o IBGE conseguiu desenvolver uma metodologia para aplicar o censo de forma híbrida. A gente vivia ainda o problema da pandemia, o período mais crítico, né? Um dos períodos mais críticos, mas o IBGE não conseguiu implementar a pesquisa de 2021 por conta de cortes orçamentários do governo federal. Por força do Supremo, o censo aconteceu em 2022, a gente já esperava esse crescimento em 2020. E agora veio aí a confirmação em 2022, o Espírito Santo crescendo 9,1% e o Brasil 6,5%. Tem uma questão muito interessante de analisar, é que o censo ele traz os dados detalhados da população, é uma pesquisa universo, né? Ele não trabalha com amostragem. Então, de 10 em 10 anos, a gente tem um retrato da população brasileira e das 27 unidades da federação e dos municípios. Só que, como o censo não aconteceu em 2020, como programado, o IBGE estava trabalhando com estimativas populacionais. São cálculos estatísticos. E nesses cálculos estatísticos, tanto a população do Brasil quanto a população do Espírito Santo estavam um pouco acima do que foi apurado pelo censo. E aí o censo é que traz com maior rigor metodológico os dados populacionais, econômicos, demográficos do nosso país. No caso específico do Espírito Santo, esses 9,1% de crescimento populacional surpreendeu? Não chegou a surpreender, mas ele ficou um pouco abaixo do que a gente estava apurando pelas estimativas. Pelas estimativas do IBGE, o Espírito Santo já tinha mais de 4 milhões de habitantes. Então agora, com o valor corrigido pelo censo, a gente identificou que em 2022 a gente, na verdade, tinha 3,8 milhões de habitantes. Agora, a gente sabe que uma população que tem um baixo crescimento populacional, o que acontece, né? Você tem uma população consequentemente mais envelhecida, que pode se transformar num problema, não é? Isso. E por outro lado, a gente tem também um crescimento populacional muito grande que também pode se configurar num problema no quesito, será que vamos ter políticas públicas que consigam chegar a todas essas pessoas, não é? Então eu gostaria de repercutir esse resultado, não apenas no Brasil, mas no Espírito Santo. Você encararia esse crescimento populacional como um fator mais positivo ou negativo? Então, tem essas duas perspectivas, né? Se você olhar ali pelo crescimento da força de trabalho, pessoas que estão aí na idade ativa, população na idade ativa, PIA,
ou população economicamente ativa, PEA. Você aumenta o volume de pessoas que vão contribuir com o trabalho para o crescimento econômico e desenvolvimento do país e do Estado. Então, por esse lado, é positivo. Pela desaceleração do nascimento de pessoas, a taxa de fecundidade por mulher está caindo no Brasil e no Espírito Santo. Se a gente olhar lá na década de 70, a gente tinha uma média de 7 filhos por mulher. Esse número, com a avançada transição demográfica, está caindo no Brasil e no Espírito Santo. Os estudos demográficos apontam que o necessário para a gente manter a população crescente é a gente ter 2,1 filhos por mulher. Tanto no Brasil quanto no Espírito Santo, já em 2010 a gente estava com o número de filhos de mulher próximo de 1,3, 1,4 filhos por mulher. Os dados que vão ser divulgados agora em 2022 tendem a cair ainda mais essa taxa. Se você olhar a questão do envelhecimento da população, o Espírito Santo, junto com Santa Catarina, é o estado que está rompendo, são os dois estados que estão rompendo a faixa etária dos 80 anos na esperança de vida ao nascer. É um aspecto positivo, a população está vivendo mais, está tendo mais esperança de vida. Mas a gente tem que preparar as nossas cidades com políticas públicas, e aí a importância dos dados do censo, para você pensar a questão da acessibilidade, políticas de emprego para pessoa idosa, educação. Então, olhando por esse lado, a gente tem que preparar as nossas cidades, nossos estados, o país como um todo, para esse envelhecimento da população. E um outro aspecto também é a questão previdenciária. A gente passou por uma reforma da Previdência recentemente, foi importante isso para ajustar o sistema, reduzir o rombo aí da Previdência, mas o processo de envelhecimento vai continuar no Brasil. Já tem estimativas aí que até 2050 a gente vai ter próximo aí de 25%, 30% da população acima de 60, 65 anos. Então já tem alguns especialistas que já dizem aí da importância da gente começar a se debruçar por uma possível nova reforma previdenciária nos próximos anos. Agora, tudo bem que é louvável você ter uma população mais longeva, né? Mas é preciso também que essa população seja longeva com qualidade de vida, né? Isso. E aí, voltando ao início da nossa conversa, né, os dados do censo possibilitam a gente pensar políticas públicas, elaborar políticas públicas, aprimorar essas políticas públicas, de acordo com as características sociais, econômicas e demográficas da população. Um exemplo, a gente tem 12 municípios aqui no estado, na Grande Vitória, municípios aí como Cachoeiro, Linhares, entre outros, que já vão ter acesso agora aos dados do censo no segundo semestre por bairro. E aí eles vão poder identificar, por exemplo, ver a faixa etária da população. Em Vitória, por exemplo, qual é o bairro que está tendo o maior percentual da pessoa idosa? Então, será que naquela área ali é interessante colocar uma praça saudável, uma academia popular para terceira idade, né? Então, você começa a direcionar a política pública de acordo com a demanda e característica da população. A mesma coisa da educação. Qual é o bairro de Vitória que está dependendo agora da construção de uma creche? Tem o maior número de crianças aí que vão demandar esse serviço. E isso impacta uma série de outras políticas públicas, a intersetorialidade das políticas. Um exemplo, se você tem falta de creche, onde deveria ter creche, no caso de Vitória, que a gente está dando exemplo, a capital, isso impacta, por exemplo, os pais das crianças que deveriam estar trabalhando e não tem onde deixar o filho por falta de creche. Os dados do censo permitem você fazer esses ajustes. Com a instalação do equipamento adequado, aí os pais dessas crianças podem se dedicar ao trabalho, gerando emprego, ocupando vagas de emprego e melhorando sua renda, né? Então, uma série de políticas públicas podem ser ajustadas, calibradas, de acordo com as características dos mais de 5.500 municípios brasileiros. O êxodo rural ainda é uma realidade no Espírito Santo, de acordo com base nesses últimos censos? Então, olhando os últimos censos, o Espírito Santo passou por um processo de êxodo rural muito forte na década de 70, 80 e 90 e nos anos 2000. Agora, a região metropolitana, os dados do censo apontam isso, né? Temos aí municípios como Serra, mais de 500
220 mil habitantes, é o município mais populoso do estado do Espírito Santo. Porém, a gente tem municípios como Vitória, que já tem boa parte do solo urbano já saturado no seu território. Não tem para onde crescer. É difícil você desenvolver a área de ocupação da mancha urbana em Vitória. Então, o que a gente vem observando agora, nesses últimos censos? A gente está vendo um crescimento das cidades médias, municípios polo, como Linhares, Colatina, São Mateus, Cachoeiro, que estão crescendo. Cachoeiro é uma situação à parte, que perdeu população no censo, por conta da dinâmica ali da região do litoral sul. Mas a gente está vendo essa tendência nos últimos censos de crescimento dos municípios polos. Mas, nos dados agora de 2022, já observamos aí que está tendo um processo de ocupação de municípios mais rurais. Aqui na região serrana do estado, e isso provavelmente tem uma implicação do fator da pandemia. Muitas famílias ali no período da pandemia saíram da região metropolitana e foram habitar, ocupar municípios como Venda Nova, Domingos Martins, Santa Leopoldina, que são municípios que estão próximos aqui da Grande Vitória. Então, a gente está observando esse crescimento acima da média dos municípios da região serrana aqui. Agora, que estudos o Instituto Jones dos Santos Neves vai desenvolver a partir desses dados do último censo? São muitos estudos aí, a equipe do Instituto já está divulgando aí produtos vinculados com os dados do censo. A gente consegue fazer uma análise das características de faixa etária da população, desde os municípios, uma análise regional também, olhar as nossas 10 micro-regiões, qual é o tamanho da população jovem, adulta, a população, a característica da pessoa idosa. Além disso, ver a característica da renda, distribuição da renda nas 10 micro-regiões, nos 78 municípios, características demográficas, quais são os municípios que estão mais avançados no processo da transição demográfica, observar processos migratórios. Esses dados ainda não foram divulgados de migração do censo, mas na parceria nossa com o IBGE aqui do estado, a nossa superintendência, a gente também vai fazer essas análises da migração. Voltando àquele dado do crescimento do estado, o Espírito Santo com um crescimento acima da média nacional, o Espírito Santo é um estado que tem características econômicas, tem o equilíbrio das contas públicas, o Espírito Santo está crescendo mais do que 2 vezes a economia do Brasil também. Isso vem atraindo empresas aqui para o estado. E isso daí traz população migrante. Com os dados do censo, a gente consegue identificar quais são os municípios que mais estão atraindo população de outros estados, e de municípios aqui do estado também para trabalhar nessas áreas. Para isso são necessários investimentos, em saúde, educação, mobilidade, infraestrutura urbana, saneamento, enfim, uma série de serviços, não? Isso aí, para a gente não cometer aqueles erros que foram cometidos no processo de industrialização e urbanização capixaba na década de 70, 80 e 90. Que não tiveram planejamento. A gente teve crescimento econômico desvinculado de desenvolvimento social, políticas de planejamento urbano adequado. Agora nós estamos vendo um processo de industrialização, de crescimento econômico nos municípios polo, Linhares, Colatina, Cachoeiro, São Mateus. Então agora é importante esses municípios se municiarem desses dados, dessas informações, para fazer um planejamento que a gente consiga ter crescimento econômico vinculado com desenvolvimento social, políticas sociais, planejamento urbano adequado para um crescimento ordenado das nossas cidades. Pablo, eu agradeço muito a sua participação aqui no Ponto de Vista. Obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações, até porque isso prova o quanto que o trabalho do censo é importante, É isso aí, reforça a relevância da ciência, para a gente melhorar a qualidade de vida da população e também fornecer elementos para o desenvolvimento do nosso estado e do nosso país. E o Instituto Jones está junto aí nessa jornada, junto com o IBGE. Obrigado pela entrevista, Pablo. Perfeito. E eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!